Olá, pessoal. Meu nome é Cíntia e eu faço parte da equipe de suporte de doutora Sandra Medeiros. E a gente hoje está aqui para tratar de um assunto bem importante, que nem sempre é discutido e às vezes é visto como um tabu por alguns casais, algumas mães e até para as pessoas de fora também que estão acompanhando a gestante ou a nova mãe que surge. Hoje a gente vai falar sobre a amamentação e a vida sexual do casal. Qual a relação com a saúde do bebê? Olá, doutora Sandra. Mais Olá, perguntinhas para a Cíntia. gente esclarecer aqui para o pessoal. Então vamos lá, vamos tentar ver se a gente consegue esclarecer, né? Certo. Você falou uma coisa que de verdade é um tabu. Não é comum, né, chegar para a gente assim procurando o pediatra, a mãe, para falar da própria vida, né, da vida sexual, do que está acontecendo com o casal. Normalmente não pedem ajuda. A gente é que às vezes pergunta, né, como é que tá a tua vida, né, o que é que está acontecendo. Uhum. Então você tem razão, é tabu e as próprias mães assim ficam com receio de perguntar. Tem uma certa vergonha, ficam intimidadas. Assim. Certo. Pronto, então vamos lá com a primeira pergunta. Quais fatores podem influenciar o desejo sexual e a libido durante a amamentação? Tá. Antes de eu começar a falar desses fatores, Cíntia, Certo. eu vou me introduzir da seguinte forma, assim, a chegada de uma criança, né, numa família, os cuidados que ela vai requerer, a amamentação, né, tudo isso assim, mobiliza uma intensidade, assim, de sentimentos, de energia, né, você está numa realidade completamente diferente, tudo mudou, né? Por mais que te digam o que é, né? Na prática, só vendo mesmo, assim, para você crer o que está acontecendo, Uhum. você nunca consegue entender a dimensão de quem está vivenciando naquele momento, se você não estiver vivenciando. Então, Certo. é uma mistura de muita coisa, e junto com isso, ainda tem a vida sexual que a gente precisa administrar bem, né? Então, Uhum. assim, é de se esperar mesmo que a amamentação, ela possa afetar a vida sexual do casal, sim, Uhum. né? E existem vários fatores que a gente pode, né, enfim, começar a falar, né? Mas a gente tem um envolvimento muito emocional naquele momento, assim, por causa dos Uhum. hormônios, por causa da própria natureza da maternidade, né? Então, e ainda tem as questões pessoais, né? Que você não está preparado para um monte de coisa e às vezes você mesma tem tabus em relação a você mesma, né? Então, já é difícil você conversar no dia a dia. Normalmente, você conversar e pedir ajuda quando se trata de alguma coisa da sua vida sexual. Então já Uhum. é complicado, né? E num momento desses, em que não se tem tempo nem para respirar, né? Tem uma criança ali que está precisando de você ser acolhida, então você acaba esquece um pouco de você, esquece um pouco do casal e acaba se Uhum. dedicando muito à criança, né? Isso. Mas vamos lá para os fatores que podem interferir, né, que podem influenciar aí na libido do casal. Bom, a Uhum. gente tem o intenso envolvimento da mãe com a amamentação, né, como eu já falei, assim, com os cuidados com a criança. E isso pode deixar com que ela tenha menos interesse mesmo, assim, ela fica menos disposta para retomar a vida sexual. Uhum. E tem uma queda mesmo, tem uma baixa da libido nesse período. E é muito menor, assim, se antes do nascimento do bebê, durante a gestação, já dá uma queda, né, para uma boa Uhum. parte das mulheres, principalmente, imagina depois do nascimento do bebê. Então, é um ritmo completamente diferente. Algumas mães elas referem que não têm disposição nenhuma, que não sentem interesse nenhum, né, em Uhum. retomar a vida sexual. Tem aquele momento do pós-parto, né, imediato, que aí você está com todas aquelas alterações ali da própria região, do local ali da via de parto, né? Isso. Por exemplo, se for um parto normal, você tem uma sensação assim, claro, tem
às vezes acontecem algumas lesões, às vezes é preciso fazer um que a gente chama de epísio, né, que faz um Uhum. cortezinho na região da vagina, quando é um parto normal, e a sensação de desconforto, de dor local já é muito comum. Então, você imagina retomar a vida sexual aí com todos esses fatores, né? Tem fatores os físicos, né, que eu acabei de falar. Existem também alguns fatores que são hormonais, que interferem tanto no desejo quanto no desempenho sexual, né, da mulher. Esses fatores hormonais, assim, um dos hormônios que normalmente cai é o estrogênio. O estrogênio, ele que é responsável para dar para a gente mais libido mesmo, né? A gente fica com mais vontade de ter uma relação sexual, por exemplo, quando a gente tem o estrogênio em alta. Certo. E no período pós-parto cai o estrogênio. Então, já é uma das coisas que afeta, né, a libido, que afeta e que torna mais desinteressante ainda a retomada da vida sexual. Uhum. Aí você tem uma queda de um hormônio, que é o estrogênio, você tem uma episiotomia, como eu falei agora, que às vezes é necessário, mesmo que não tenha um epísio, mas você fica com aquela sensação de inchaço, né, quando é um parto vaginal. Então, é como se ficasse. Você sente mesmo. E esse inchaço não é somente assim nos primeiros dias ou na primeira semana, 2 semanas depois do parto, não. Assim, por uma quantidade de meses considerável, às vezes 6 meses. Assim, tem relato de mães que tem em torno de 6 meses que elas dizem que tem a sensação de que teve um aumento dessa região dos lábios, da vulva, né? Então, é como se tivesse, é demasiado, como se tivesse inchado mesmo. Então, aí tem a queda do estrogênio, tem essa região, que já é uma região mais complicada, né? Isso. No caso das mães que tiveram filhos por cesariana, a dor no local da incisão também, isso é uma queixa que é muito comum. A sensação que se tem, né, da região da barriga, né, como fica a barriga depois de uma cesárea, é estranho. Primeiro que você perde, parece que a parte nervosa ali dá uma reduzida aí na rede nervosa, porque houve um corte, né, para poder você tirar o bebê. Então você já fica sem sentir algumas partes da região do abdômen. E ainda por cima com um corte, né, e que às vezes não cicatriza tão facilmente. Então, assim, às vezes tem um processo inflamatório local que te deixa com mais dificuldade ainda. Ainda tem aquela sutura que é feita, né, que são aqueles pontozinhos que são feitos ali naquela região. Aí você fica com medo de causar lesão, né? E isso vai interferir mesmo no desejo sexual, não tem para onde, assim, não tem como. Por mais que a gente queira driblar essas coisas vão acontecer. Outra coisa também, o estrogênio, o fato de diminuir, ele já diminui a libido, né? E ele tem também, ele é responsável por aumentar a lubrificação da mucosa da região vaginal. Então, quando você tem uma lubrificação menos intensa, então a tendência também é sentir mais dor. Vai gerar mais desconforto, né? Principalmente no ato mesmo da relação sexual. Então, se você já estava com aquela região que você considera como pé demasiada, né? Você teve uma queda de estrogênio que já perde a libido. Você teve uma pouca lubrificação, né, no momento do ato sexual. Então, tudo isso vai te incomodar e você vai dizer, não quero mais, né? Você tem uma relação sexual, às vezes, até por obrigação, aquela coisa de vou fazer porque o meu parceiro está querendo tal, e vou fazer, vou deixar, né? Mas que para você não surtiu prazer nenhum. Então, o que é que você faz? Você tende a abandonar, e aí você está naquele momento bem mãe, com tudo isso acontecendo, então você acaba tendendo a abandonar mesmo, e você passa a ter uma certa aversão. A gente sempre orienta, né, assim, quando no consultório, e que as mães, elas chegam e perguntam, então, assim, ó, se tá doendo porque você tá com pouca lubrificação, então já deixa de estoque em casa lubrificante vaginal. Tem que deixar, se é um momento, um período difícil, né, lubrificante vaginal à base de água, tá? Às vezes acontecem até de algumas obstetras prescreverem hormônios mesmo de ação tópica, né, para aumentar a lubrificação da vagina. Assim,
Não sou eu que prescrevo, né? Claro, eu sou pediatra, então, assim, o meu acompanhamento é mais de orientação, mas aí você pode procurar o obstetra, né? E diante do obstetra, né? Falar para ele, ó, não está acontecendo, não está surtindo efeito, por mais que eu tenha utilizado um lubrificante vaginal à base de água, mas eu ainda continuo sentindo muita dor. Então, se isso acontecer, não deixa de pedir ajuda, vai para o obstetra, que ele vai te orientar melhor, tá? Tá. Além do lubrificante à base de água, né? A relação sexual, ela não é só penetração. Existem várias formas, né, de acontecer uma relação sexual e prazerosa para o casal. Então, caprichar nas preliminares, a mulher já tem muito isso, de que as preliminares têm que ser muito, né? O cuidado tem que ser redobrado nas preliminares, independentemente de estar gestante ou não estar gestante, de estar no pós-parto, estar amamentando, né? Então, a gente já dá um toque, assim, para o companheiro, ó, preliminar tem que acontecer. A gente diz assim, não, tem que ser criativo, assim, a gente não tem como dizer, assim, de que forma você utilizar a criatividade, porque cada pessoa, né, tem a sua forma de sentir prazer, e aí a gente não tem como, mas, né, sei lá, um filme mais apimentado, às vezes, né, para dar uma melhorada aí na relação. Então, tem várias coisas, né? Tem o sex shop, né? Que você pode também procurar e ver se tem alguma coisa para apimentar, para ficar mais interessante aquele momento ali, né? Uma coisa que é importante que se faça também e que também atrapalha, de certa forma, a mãe, ela já está muito... Ela fica encanada com o próprio corpo. Ela acha que o corpo dela está feio. Nesse momento, né, vem uma certa flacidez em relação ao abdômen, porque o abdômen, né, era globoso, né, e aí tem uma certa elasticidade dessa parte da pele, e quando você acaba de ter o bebê, você ainda fica com a barriguinha um pouquinho mais proeminente. E essa barriguinha mais proeminente tende a permanecer um pouquinho mais. Então, às vezes, a gente fica na cabeça, ai meu Deus, meu corpo tá... Mas às vezes o problema é só nosso, é a gente que tá dizendo pra gente que o corpo da gente não tá bem, e o teu companheiro não tá nem aí pra isso. É só na cabeça da gente, né? É só na cabeça da gente. Então, desencanar dessa história, assim, tá todo mundo sabendo o que tá acontecendo ali naquele momento. Então, né, esquece, desencana e parte para frente, assim, vai querendo mesmo. Às vezes a gente nem tá querendo tanto, assim, tem mais coisas né, que fazem parte desse período, que tem uma certa dificuldade, o tempo, o cansaço, enfim, a gente nem tá querendo tanto, mas tentar conversar com o parceiro, eu acho que é a melhor forma, né, da gente de tentar melhorar a vida sexual. Né? Principalmente no período da amamentação. Mas assim, a senhora também já falou de uma pergunta que tinha mais à frente também, de uma pessoa que tinha dúvida e falava dessa questão da autoestima, de não se sentir bonita, de achar que o corpo estava flácido, que estava gorda e que não sabia o que fazer, que isso estava atrapalhando, de certa forma, a relação sexual com o parceiro. Ela não sentia vontade porque achava que estava feia. E mesmo ele dizendo que não, mas ela não acreditava. Aí a senhora já respondeu para a gente também uma parte de uma pergunta que já estava mais à frente. Tá bom. A próxima é o cansaço e a falta de tempo para descanso. Tão comuns durante o período da amamentação, né? Que isso é super normal, o bebê geralmente mama de 3 em 3 horas, 2 em 2 horas. Ele também pode interferir no desejo sexual? Eu estava acabando de falar em relação ao cansaço, né? Isso. A gente tende a ter um cansaço absurdo, né, nesse período do pós-parto e da amamentação, porque a gente vai ficar acordando, assim, a regulação do sono é completamente diferente, então você vai ter o cansaço físico, você vai ter a alteração do sono, teu bebê ele vai dormir, você não vai, que você tem que resolver um monte de coisa, né, então assim, você está extremamente cansada. Então, tudo isso faz com que haja mesmo um desinteresse. Claro, você está cansada, você só quer dormir, certo? Né?
E às vezes, assim, tem alguns companheiros que não podem, ou às vezes não chegam junto, assim, né, para o cuidado, o carinho, até a troca mesmo de, assim, sabendo que a mãe está cansada, então na madrugada dá uma acordada também, né, para Isso. acompanhar. Então, às vezes acontece isso daí e a mãe ainda fica mais cansada, né? Uhum. Tem a questão da depressão também, a depressão pós-parto, né? Em algum grau de depressão pode também dar uma desmotivada. E tem algumas mães que precisam, com a depressão, precisam tomar medicação. E Uhum. tem algumas medicações, né, como antidepressivos e outras medicações que são utilizadas para outros distúrbios, né, que acontecem no pós-parto, que às vezes Uhum. também tem uma queda da libido. Então, cansaço, aí junta com um período de depressão, né? A questão, o período da amamentação mesmo, de você estar amamentando, de você estar produzindo leite, do teu bebê estar mamando, né? E aquela coisa de mamar a cada 3 horas, alguns bebês acordam um pouquinho antes desse período, né? Então, só tem Isso. 2 horinhas ali. Então, assim, às vezes tem bebês que ficam a cada hora acordando, principalmente nos primeiros momentos ali. Uhum. Então, imagina, né? Você mal botou o bebê para dormir, aí você pensa na possibilidade de namorar o seu parceiro e 1 hora depois o bebê já está chorando. Assim, nem deu É tempo para as verdade. preliminares que virá, né? É. Então, às vezes você está extremamente cansada e você até tenta, mas a situação ali naquele momento não permitiu. Então, Uhum. é motivo para desinteresse e você não quer retornar mesmo à vida sexual, não. É. E só o fato, Cíntia, de que a gente fica voltada para o cuidado com a criança mesmo, trocar Uhum. fralda, ou dar banho, né? Ajudar o bebê na horinha do sono, né? Às Uhum. vezes o bebê fica irritado, fica chorando, né? Assim, só pelo fato de estar com sono. Chora ou E- para trocar uma fralda, chora quando está com muito calor, chora quando está com frio, chora por tudo. Então, assim, tudo isso é um monte de sensação, tudo junto, que você diz assim, se eu quero fazer qualquer coisa, né? Menos né? É, tentar organizar a vida sexual. A vida sexual fica para depois. A gente e- acaba pensando desse jeito pelo momento que a gente está passando. Uhum. Mas tudo isso é possível para a gente reverter, né? Certo. Tem em um dos textos que eu li, né, falava o seguinte, eu esqueci até do autor, mas dizia assim, que às vezes é possível dizer, quando a gente tem tempo, a gente não tem vontade, quando a gente tem vontade, a gente não tem tempo. Não tem tempo. É assim. Então, e lidar com isso, né? A É. amamentação, ela pode durar por muito tempo. Tem algumas Hum. mães que amamentam até os 2 anos de idade, às vezes até mais, né? Então, É. você imagina que não é somente o período do pós-parto, que ainda vai ter Aham. mais coisa pela frente, né? Verdade. Então, com todo esse momento aí, você ainda com a produção do leite, né? E aí tentando ver se você consegue ajustar de alguma forma essa vida sexual. Então, não é fácil, não. É preciso muita ajuda nesse momento. Inclusive, também tinha uma pergunta assim, referente a isso. Eu me sinto tão mãe que eu não tenho nem cabeça para pensar em relação sexual, em preliminares, em conversar com meu parceiro. Eu foco tanto na criança, me sinto mãe, 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 e esqueço do meu parceiro. E tá atrapalhando o relacionamento. Aí, o que poderia ser feito para ajudar a melhorar? Eu não deixar de ter esse sentimento de ser tão mãe, mas ao mesmo tempo também não esquecer do meu casamento, do meu relacionamento. Uhum. Olha só, Cíntia, o ser mãe, assim, é algo bem Uhum. natural. Você, Uhum. naquele momento, você tem que voltar. Teu foco tem que ser o bebê, né? Acabou de nascer um Uhum. bebê que depende completamente de você para tudo. Então, é normal que a natureza tenha feito dessa forma, né? Que Uhum. você vá mesmo focar o bebê, né? E, O que não deve acontecer é a gente esquecer que a vida sexual ela existe e ela pode ser uhum. prazerosa,
né? É possível que você consiga alguma vida sexual tranquila, né? Uhum. Não vai ser fácil, não, mas assim, você precisa perseguir isso daí. E o Uhum. perseguir que a gente fala é não deixar de mão, não largar, Uhum. não olhar somente para a criança, olhar para você como mulher, conversar com seu companheiro, né? Dizer naquele momento o que é que você está sentindo, para que as coisas consigam se resolver. Agora, o fato de Uhum. você estar muito mãe, isso é para todas. São pouquíssimas as mães que não passam por esse sentimento, por essa sensação de ser Uhum. muito mãe. Aquele momento, eu só quero cuidar do meu filho. Uhum. Eu já cheguei a falar outras vezes aqui sobre algumas mães que esquecem de si mesmas, esquecem de ficar bonitas, esquecem de tomar um banho, Isso. porque às vezes nem dá tempo. Né? Às Aham. vezes você está tão cansada que assim, às vezes o marido saiu para trabalhar, voltou de noite e você não tomou um banho. Você passou o dia todo e não tomou um banho. Às vezes não deu tempo, né? É Mas verdade. isso não quer dizer que você tenha que ficar. Eu até falava assim: existe shampoo seco. Então, se eu botar o shampoo seco, porque dá uma disfarçada ali naquele cabelo que eu não consegui lavar naquele momento, né? Verdade. Então, é você tentar algumas maneiras de modificar isso aí, não deixar a vida sexual de lado. Uhum. De você ser muito mãe, mas sempre lembrando que a vida sexual faz parte também, né? E Aham. tentar ver as formas de conseguir reverter isso daí. Certo. Hum. A próxima pergunta é: quando eu posso voltar a ter relações sexuais durante o período da amamentação? Porque algumas mães têm justamente essa dúvida, se pode, se tem que esperar só o resguardo ou se tem que esperar durante o tempo de amamentação. Como a senhora falou, tem mulheres que amamentam até 2 anos ou até mais. Aí, algumas têm essa dúvida, se pode continuar tendo a relação sexual após o resguardo normal do parto ou não. Inclusive, essa palavra resguardo, né? Digamos que ela esteja em desuso. Por Certo. quê? Porque vai depender muito da mãe. Uhum. Não Aham. existe um tempo definido. Olha, a partir de tal data, então você não pode mais ter relação ali naquele período. Claro, nas primeiras semanas, nas primeiras 4 semanas, você vai estar ali meio como tá incomodada, com o abdômen Aham. doendo, né? Aquela sensação de inchaço na região da vulva, tudo isso vai acontecer. Então, normalmente, nas primeiras 4 semanas, a mulher não está muito afim, não, né? Mas quer Aham. dizer que seja proibido nessas primeiras 4 semanas? Não. Inclusive acontece, né? Então, a Acontece, gente. é verdade. Isso aí. Então, assim, se o casal está se sentindo bem, né? Como é que esse casal está se sentindo durante esse período, assim? Uhum. Se existe a vontade, né, do casal, então não tem problema que aconteça, tá? Mas Aham. normalmente nas primeiras semanas isso não costuma acontecer, principalmente nas primeiras 4, né? Uhum. E existem mulheres que ultrapassam muito, inclusive meses, que não Aham. têm vontade nenhuma de ter relação, que sentem um desconforto, não têm Aham. prazer, e existe a questão cultural também, assim, no nosso país nem tanto, mas em algumas culturas, assim, esse período pode levar meses mesmo por uma questão cultural. Aham. Mas, a princípio, assim, acho que teve um estudo, não lembro exatamente, mas assim, falava sobre de 4 a 8 semanas, mais ou menos, e a mulher voltava, né, a ter uma vida sexual ativa, né? Aham. Isso é um tempo médio, né, do retorno da vida sexual. E às vezes nem acontece, assim, de ser aquela coisa, assim, que voltou a ser como era antes, né? Uhum. Nem sempre volta tão Aham. fácil, não, né? Mas, assim, isso é possível voltar. A conexão do casal também é muito importante para isso, né? Isso aí. Então, assim, não tem como a gente definir assim, olha, com tantos dias a coisa volta ao normal. Não, vai depender Uhum. muito do casal, vai depender muito da mulher, vai depender muito da cabecinha dela, como é que ela tá, Aham. né? Para poder voltar ao normal, digamos assim. Aham. Né? Certo.
A próxima pergunta é: como o casal pode tratar desse assunto para tornar a vida sexual mais fácil? Porque, assim, alguns relacionamentos, como eu falei agora, não existe essa conexão do conversar, do entender o que está acontecendo, o que o outro está sentindo e falar, né? Alguns casais não têm uma relação sexual, como eu posso dizer, de alguns anos atrás, que é o homem dominante, e como a senhora também já falou, às vezes a mulher não está nem com tanta vontade de fazer, mas ela faz para agradar, ela tem a relação para agradar, né? Aí como é que esses casais podem conversar de uma forma que seja leve, né? E possa tornar essa vida sexual mais fácil? Uhum. É importante que o casal converse, Cíntia. Hoje não tem mais espaço para o não diálogo, sabe? Tem que haver um diálogo e você tem que dizer o que é que você tem vontade, o que é que você não tem, como é que você está se sentindo. E em caso eu estou me sentindo desse jeito, mas eu não queria estar assim, eu vou procurar ajuda, eu vou pedir ajuda, né? E essa ajuda pode até, inclusive, o próprio casal, não somente a mulher, né? O casal mesmo procurar ajuda, o marido procurar ajuda e para ver como é que conseguem se afinar. Isso é extremamente importante, né? Mas assim, como eu falei antes, a relação sexual ela não é somente a penetração. E que tem tantas outras práticas sexuais assim que são alternativas, né? E que satisfazem o desejo do casal do mesmo jeito, assim. Quando a gente fala assim em ser criativo, né? Para eu ser criativo, eu tenho que dizer para o meu companheiro o que é que eu estou com vontade naquele momento, né? Então, quando você começa um diálogo, você começa a dizer como é que você se sente bem, então a tendência é de melhorar. Normalmente o parceiro, ele não tá ligando pro seu corpo, ele não tá, né, não é esse. Ele quer ter prazer e você quer também, né? Então, assim, você tá se sentindo muito mãe, mas se houver uma forma de você sentir prazer, claro que você vai querer, quem é que não quer? É verdade. Né? Então, não necessariamente precisa ser com a penetração, que às vezes é desconfortável mesmo, tá? Certo. Pode aparecer também um grau variado, assim, de desconforto, né? Às vezes a gente está um pouquinho desinteressada, a companheira, em relação às mamas que estão cheias de leite. Isso é muito comum de acontecer. Então, e quando a gente está na gestação, a gente nem pensa nisso. A gente até, né? A gente está gestando, está tudo bem, obrigada, e aí tá tudo ok durante o parto, e a gente só vai se deparar com isso depois que o bebê nasce. E o bebê nasceu, tô eu cheia de leite, né? A mama está túrgida, e aí começam as preliminares, aí você, né, tem uma excitação sexual, você começa a liberar um hormônio chamado ocitocina. Esse hormônio faz mais produção de leite. Daqui a pouco você está gotejando leite para todos os lugares e a relação está ali acontecendo. E aí, nesse momento, assim, você não pensou nisso antes, né? Você fica constrangida, e você fica tão constrangida a ponto de achar que o seu parceiro também está constrangido, e às vezes a relação ali dá uma esfriada naquele momento, né? Mas até isso, assim, é bom conversar antes para, né, assim, o que é que o companheiro pensa. Às vezes, a gente se sente constrangida porque tem o leite, né, que tá ali, que tá gotejando, mas o parceiro, ele tá ficando mais excitado com aquele gotejamento. E a gente se esquece disso. Então, aí a gente acaba encerrando ali algo que poderia ser muito prazeroso para os dois, porque na cabeça da gente, ele não está se sentindo bem. Em nenhum momento você conversou. Então, é importante o diálogo, é muito importante o diálogo, né? Os casais, né, que conversam, que dialogam, que mostram, que estão sentindo, que querem, já se percebeu que a relação deles vai mais longe, é muito mais prazerosa, né? Como a gente falou no início, né? Até um tabu. A gente não conversa, normalmente a gente não fala, a gente não procura ajuda e a gente não dialoga também com o nosso companheiro. E por isso que a gente fica com muita coisa na cabeça, achando, pensando, será, sei lá.
né? A gente acaba sofrendo mais com o que a gente tem na cabeça do que o outro pensa, porque a gente nem perguntou. E assim, é um assunto que a gente não vai perguntar para uma amiga, para a mãe da gente, não vai se abrir com qualquer pessoa, né? Mesmo que assim algumas amigas já tenham passado pela gestação, que pode ter passado pela mesma situação, mas assim, algumas mulheres elas não se sentem à vontade para falar sobre essa intimidade, né? Uhum. É por isso, Cíntia, que é muito bom, assim, que esses são assuntos que devem ser tratados, assim, com muita franqueza, com bom Aham, humor, né, assim, com leveza mesmo, assim, isso é algo que faz parte da nossa vida, né? aham, Então, principalmente assim, para a gente evitar aquelas ideias que são preconceituosas, né? aham, Tudo na vida de um casal pode ser perfeito, independente do que eles façam, assim, se eles, né, se eles se sentem bem, eles têm prazer no que fazem. Então, uhum. quem somos nós para, né, de Para julgar, repente, né? para julgar ou para não, assim, se está tudo bem, se o casal está se Aham, sentindo bem, está tudo bem. Então, assim, tirar essas ideias preconceituosas. Tem até algumas mães que se sentem mais à vontade de conversar com algumas amigas, de conversar com alguém da uhum. família, mas Isso. que quando percebem que a pessoa tem alguma ideia preconceituosa, Uhum. aí ela se sente culpada por pensar desse jeito, ou por ser de Aham, determinada forma, e não é assim, aham. né? A gente está aqui no mundo para aprender como ser feliz, né? Contanto que a gente Verdade. não machuque o outro, Uhum. né? E a gente, né? A gente consiga ter prazer e dar prazer para o outro, é muito bacana, né? É, Muito bacana. Não tem que ter vergonha, não, nem tem que ter preconceito verdade. também, não, É. né? Tem que se libertar, inclusive depois tendo o bebezinho, né? Não Uhum. tem, o bebê ele não vai atrapalhar, né? Ele tá ali para ser cuidado, para ser amado, não é ele que atrapalha, é a nossa cabeça que não deixa a gente se ajudar, Aham. né? Então, aos casais que estão com dificuldades, procurem, né? Procurem ajuda, né? Esse é um assunto que a gente, né, os pediatras, os Uhum. obstetras, a gente tem a condição de ajudar. A gente sabe Aham. que normalmente acontece, a gente está acompanhando, principalmente o obstetra, né, com relação às alterações hormonais, então assim, a gente tem muito para acrescentar, né? Então conversem, façam tem aquelas consultas de revisão, né? Aham. Principalmente nos primeiros meses após o nascimento da criança. Então vamos lá, perguntem, esgotem mesmo assim esse tema, né? Uhum. Não cheguem lá só para dizer como é que está a cicatriz da cirurgia, se está cicatrizando ou não, né? Que é isso Verdade. que chega na consulta, né? Não, assim, conversa e abre, né? Abre mesmo o jogo, assim, para Uhum. pedir ajuda, né? Os obstetras e os pediatras estão aí para ajudar como puderem. Viu? Certo, certo. Bom, doutora Sandra, essas foram algumas perguntas relacionadas a esse tema da amamentação, a relação da amamentação com a vida sexual do bebê. E em breve eu volto com mais perguntas, mais temas para a gente tirar a dúvida aí dessas mamães, certo? Tá bom, Obrigada então. por todo esse esclarecimento aí para a gente. Ai, por nada. Estou à disposição e a gente se É, encontra de novo, né? Sim. isso, isso. Um Até breve. abraço, até. Outro, tchau. Tchau, tchau.